Olá, meninas! Sejam bem-vindas! Nós vamos falar sobre o que muda no corpo quando a gente está na menopausa, menopausa natural, menopausa cirúrgica e também a menopausa precoce. Vamos entender um pouquinho aí esses conceitos. Então, eu queria me apresentar, eu sou a Bruna Oneda, tive a oportunidade de fazer um mestrado e um doutorado nesta área de saúde da mulher, depois que eu terminei a faculdade de educação física. Então, eu estudei no mestrado e no doutorado como que os exercícios podem, de fato, melhorar a qualidade de vida da mulher na menopausa, usando ou não hormônios. Então, a gente sabe que os exercícios são extremamente recomendados para a mulher na menopausa, e isso independe do tipo de tratamento que ela faça. Vai ter aquela mulher que vai querer fazer um tratamento mais específico, vai ter aquela mulher que não vai querer fazer o tratamento hormonal, não pode fazer o tratamento hormonal. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então vamos entender. Nós aqui, a partir dos 40 e poucos anos, estamos num período que é chamado de climatério. Em algum momento a nossa menstruação começa a falhar, ou a gente tem 2 menstruações no mesmo mês, ou a gente menstrua um mês, pula 2 e volta a menstruar. Então, isso a gente chama de irregularidades menstruais. E ok, isso pode acontecer com qualquer mulher, mesmo no período do ciclo, mesmo no período fértil. O que acontece neste período específico é que essas irregularidades, elas vão acontecendo e tem um momento específico que a mulher para de menstruar. O fim da menstruação para muitas mulheres é sofrido, porque principalmente aquelas mulheres que ainda gostariam de ter filhos. Então, geralmente, quando a gente para totalmente de menstruar, a gente não tem mais a capacidade, a possibilidade de ter filhos, geralmente. Às vezes, com tratamento, algumas mulheres conseguem engravidar. Essa diminuição da menstruação, a parada total da menstruação, de fato, é o que a gente chama de menopausa. Para algumas mulheres, aquelas mulheres que isso acontece antes dos 40 anos, para essas mulheres a gente chama de menopausa precoce. Então, a menopausa ela só é precoce se ela acontece antes dos 40 anos. A partir dos 40 anos, qualquer momento aí que ela acontecer é normal. Bom, o que a gente sabe? Que quando a gente tem a menopausa cirúrgica, quando, por exemplo, alguém tem que ir lá e tirar os ovários, ou quando a gente tem a menopausa medicamentosa, uma menopausa induzida, seja por medicamentos, seja por uma cirurgia, isso é, a gente tira o ovário, ou a gente acaba com o funcionamento do ovário por conta de medicamentos, a gente sofre mais. Então, a tendência é que as mulheres que tiveram menopausa cirúrgica ou menopausa medicamentosa muito abruptamente pararam de menstruar, essas mulheres têm mais sintomas. Mas, meninas, todas as mulheres na menopausa vão ter algum tipo de sintoma. E os sintomas são muitos, que vão desde sintomas como os calorões, até sintomas pouco perceptíveis por algumas, como tontura, dificuldade para dormir, dificuldade de raciocínio, que muitas vezes vocês nem relacionam com a menopausa. Por que esses sintomas aparecem na grande maioria das mulheres? Porque grande parte das nossas funções do nosso corpo, sejam funções do nosso sistema nervoso central, funções do nosso coração, funções dos nossos vasos sanguíneos, das nossas juntas, articulações, grande parte destas funções, do funcionamento de algumas partes do nosso corpo, dependem destes hormônios que diminuem de maneira significativa na menopausa. Então, se você vem sentindo calorão, insônia, cansaço, mesmo uma depressãozinha, uma melancolia, dores pelo corpo, muitas vezes isso está relacionado à diminuição do hormônio, do estrogênio, porque a gente tem receptores desse hormônio em várias partes do nosso corpo. E estas partes do nosso corpo dependem deste hormônio para funcionar corretamente.
É o que acontece no nosso sistema nervoso central, a questão da regulação da temperatura. Quando você começa a ter os calores, é porque o seu centro regulador da sua temperatura, ele está com um pequeno desajuste. Por quê? Porque ele não recebe o estrogênio que ele recebeu a vida inteira. Deu para entender? Grande parte desses sintomas que você tem estão relacionados à diminuição destes hormônios. E é por isso que se fala tanto hoje da tal da reposição hormonal. Então, a reposição hormonal, ela pode ser feita, gente, de maneira muito tranquila, uma vez que você conversou com o seu médico te passou todos os seus riscos e todos os benefícios que a terapia de reposição hormonal pode trazer para você. Então, por exemplo, se você tem calorão que te diminui muito a qualidade de vida, se você tem insônia, se você tem pouca lubrificação vaginal, se você tem vários sintomas, muitas vezes fazendo a reposição hormonal, você consegue aliviá-los. Muitas mulheres melhoram muito a qualidade de vida com a reposição hormonal. E existe um tabu, uma notícia errada, fake news, que os hormônios dão câncer. Gente, hoje já tem milhares de estudos científicos que mostram em que situações o hormônio pode elevar o risco de câncer e em que situações os hormônios não elevam o risco do câncer. E por isso que é muito importante você conversar com o seu médico. Não é assistir uma médica na internet falando dos hormônios que você vai decidir a sua terapia. Porque existem vários hormônios que podem ser repostos. Existem várias dosagens desses hormônios. Existem vias de administração desses hormônios. E isso você vai discutir com o seu médico. Então, com a relação à terapia de reposição hormonal, só casos muito específicos, como, por exemplo, a mulher que já teve um câncer, ou a mulher que tem algum problema cardiovascular do coração ou dos vasos sanguíneos, já teve uma trombose, já teve um infarto. Nestes casos, isoladamente, geralmente não se recomenda a terapia de reposição hormonal. Todas as outras mulheres estão aptas a receber a terapia de reposição hormonal de acordo com a orientação do médico. Então, por isso que é importante, gente, se você tá na menopausa, se você tá sofrendo com esses sintomas, você tem que ter uma relação muito próxima aí com o seu médico, confiar no que ele fala e seguir as orientações. E uma coisa que é extremamente fundamental é você testa, muitas vezes a médica, ela não acerta todas as dosagens de uma vez, porque ela não consegue saber como é que tá aí dentro do seu corpo. Então não desista, volta na sua médica, conversa com a sua médica, fala assim, olha, eu melhorei minha libido, eu melhorei a secura vaginal, mas eu ainda sinto muitos calores. É uma questão de ajustar a dose do hormônio. Eu melhorei meu sono, mas eu ainda continuo com muita secura vaginal, enfim. Você vai ajustando isso com a médica. A dosagem hormonal, gente, ela é muito sutil. Ela é muito miligramas que podem ser absorvidas quando, por exemplo, a gente passa na pele. Tem mulher que tem menos gordura, absorve mais. Tem mulher que tem mais gordura. Então, assim, isso é muito importante você conversar com o seu médico. Então, mesmo com um histórico de problema cardiovascular, existem outras estratégias. O que vocês não podem, meninas, é se entregar. Se entregar que a menopausa é o fim do mundo, que tem uma nuvem negra aí em cima da sua cabeça e não tem como resolver. Se você de fato quiser resolver, tem como resolver. Então, assim como, falando da terapia de reposição hormonal, se te falta um hormônio da sua tireoide, que é uma glândula extremamente importante para nos manter vivas, se te falta um hormônio ali, você vai repor.
Você não vai nem questionar a sua médica. Ah, mas nossa, eu vou repor o hormônio da tireoide. Você quer repor o hormônio da tireoide. Até porque você não quer ficar gorda, você não quer ficar sonolenta, você não quer ficar com alterações aí de cognição, mesmo cardiológicas. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa confiar no profissional que a gente está tratando. Uma coisa é extremamente importante, que independente da sua opção e da opção do seu médico, o que a gente sabe, e você pode perguntar isso na consulta para o seu médico, que aquela mulher que ela tem um estilo de vida mais saudável, que ela não confia só no remédio, vou tomar o hormônio, usar o hormônio, que isso daqui vai me livrar da menopausa. Aquela mulher que tem estilo de vida mais saudável, ela tende a ter uma melhor qualidade de vida. Seja porque o próprio organismo dela modula outros hormônios que vão ajudá-la, seja porque o próprio organismo dela modula a ausência de um ou outro hormônio. Então, o que é o estilo de vida saudável? É o que você vem ouvindo a vida inteira. Mas até então, você empurrava com a barriga, porque você falava assim, não, eu tô nova ainda, o que importa, assim, é estar com o corpo em cima, meu corpo tá em cima, óbvio, todo mundo aos 30 tá com o corpo em cima. Só que na hora que a gente chega nos 40, a gente começa a ter dor, a gente começa a ter sintomas, a gente começa a perceber que, opa, não é bem assim, a flacidez aparece. E aí, por conta da menopausa, o nosso corpo pede por exercícios físicos específicos e uma alimentação mais saudável. A gente costuma incluir neste combo aí de vida saudável a boa qualidade do sono. E aí, boa alimentação e exercício já ajudam na boa qualidade do sono. Então, se a gente fizer uma tríade aí, 3 coisas que não podem faltar, e que se estiverem faltando para você, provavelmente é por isso que você está se sentindo tão acabada, é porque ou você não está se alimentando corretamente, ou você não está se exercitando corretamente, ou você não está dormindo bem. Lembrando que para dormir bem, muitas vezes basta você só arrumar a alimentação e fazer exercícios físicos corretos. Tudo bem? E talvez, gente, muitas de vocês aqui presentes nunca tinham relacionado menopausa com dor. Tipo, se eu vi aquela piadinha da idade do condor, a idade do condor, mas a gente tem uma tendência de empurrar isso para a terceira idade, né? Para as veinhas têm dor mesmo, normal. E aí você se vê aos 50, 50 e poucos anos, cheia das dores. Mal consegue levantar, quando levanta tem dificuldade, tem muita vontade de ficar parada, porque qualquer movimento acaba sendo desconfortável, tem muita dor no pé na hora que levanta. O que acontece? Como eu falei, o hormônio, ele está presente em grande parte das nossas estruturas. Que estruturas? Músculo, osso, nossos tendões, nossos ligamentos. Para vocês entenderem o que é isso, músculo, vocês sabem, músculo é a parte de fora que a gente pode pegar, é o musculinho, é a carne do boi, é a carne do frango, aquilo lá é o músculo do boi e do frango, é o que a gente tem. O que liga o músculo no osso são os tendões. Então, músculo, tendão, osso, músculo, tendão, osso. É praticamente uma estrutura só, mas com composições bem diferentes, células totalmente diferentes. As 3 células, 3 tipos de células que estão ali, têm receptores de estrogênio. Dependem do estrogênio para se manterem fortes, manterem saudáveis e se manterem lubrificados. Vou de novo. Essas estruturas, as quais vêm te incomodando, que você tem dor, são estruturas que dependem do estrogênio para se manterem saudáveis. Quando na menopausa a gente diminui muito a quantidade do estrogênio, essas estruturas sofrem. Sofrem porque não chega sangue suficiente. Lembra que diminuiu a irrigação? Diminuindo a irrigação, não chegam nutrientes suficientes. Diminuindo a irrigação, a gente não consegue refazer tão rápido essas estruturas. Por isso que, além das dores, você sentiu a flacidez.
Além das dores, você percebeu que seus músculos estão mais fracos e flácidos. É tudo uma coisa só. A gente tem os receptores, a gente passou a vida inteira com a possibilidade de levar estrogênio a todas essas estruturas, mas especificamente na menopausa o estrogênio começa a fazer falta. E principalmente aquela mulher que não pode, não faz ainda a reposição hormonal, ela sofre mais também com as dores. Não caiam na cilada de que vai ter um jeito de repor estrogênio que não seja com hormônio, tá, gente? Mas a única maneira que a gente tem de chegar ao estrogênio ali é através da reposição hormonal. Só que muitas vezes as dores, elas estão relacionadas ao que eu falei, a falta de irrigação. Então, quando a gente movimenta a articulação, é uma maneira natural de eu mandar sangue, nutrientes, oxigênio. E aí eu já consigo minimizar as dores. O que acontece? Começa a faltar oxigênio, nutrientes, sangue, principalmente na nossa periferia, ponta dos dedos das mãos, ponta dos dedos dos pés, em alguns casos mais grave, formiga, mão inteira, formiga, pé inteiro. O que você faz quando tá formigando? Qual é a nossa tendência quando tá formigando, gente? Desde criança. Mexe que você para de ter o formigamento. É exatamente por isso que vocês têm o formigamento, porque não chega sangue suficiente por conta da deficiência do estrogênio. O estrogênio, quando ele tá ali, ele funciona como um dilatador dos nossos vasos sanguíneos. No caso, nossas artérias que levam o sangue com oxigênio. E a gente tem as veias que trazem o sangue sem oxigênio. As artérias e as veias ficam fechadinhas quando não tem estrogênio. Eu não tenho estrogênio, o que eu tenho que fazer? Exercício. Conforme eu vou fazendo exercício, movimento, olha o que acontece com a artéria. Chega mais sangue. Você consegue uma melhor lubrificação da sua articulação, das suas juntas. Você consegue que mais sangue chegue no seu músculo, que tá ali acabadinho, cansadinho, sem proteína, flácido. Então, gente, quanto mais parada você ficar na menopausa, pior vai ser. Escreve isso ali na geladeira, num post-it aí, põe. Eu gosto de escrever na minha parede. Minha parede tem um azulejão ali na cozinha e eu gosto de escrever na parede as coisas que eu quero lembrar. Então, assim, ó, quanto mais sedentária, parada você tiver, mais você vai sentir formigamento, dores, cansaço. Por quê? O nosso corpo, ele foi feito para o sangue chegar a todas as estruturas. Se o sangue não chega a todas as estruturas, a gente tem uma região que morre. A necrosa, um infarto, é a falta de sangue numa área do coração. O que acontece com aquela área? Fica preto, gente. Então o sangue é a vida. O que a gente tem que fazer para levar o sangue são exercícios, movimento. Aí vem a parte boa da história. Que muitas de vocês, apesar de se movimentarem, perceberam que os exercícios podem ter piorado as dores. Que apesar de já fazer o que manda o protocolo, que é a caminhada, perceberam que não está adiantando. Perceberam que nos dias assim que você se arrisca a fazer um exercício aí meio que você escolheu a dedos, aí escolheu, você acaba piorando. E aí vem a grande importância da gente ter um canal específico para isso, médicos especializados nisso, mestrados, doutorados, muito estudo nessa área da saúde da mulher, porque, gente, não dá para seguir o mesmo protocolo de exercício que você mesma fazia nos seus 20, 30 anos de idade. Não dá para você ir numa academia de ginástica e fazer o treino que o menino lá da academia passou pro seu marido,
pro seu filho. A menopausa, ela requer cuidados específicos. E com o exercício, a mesma coisa. Então eu entendo que muitas de vocês não se movimentam, não fazem exercício, porque nunca souberam que podiam. Tipo, nossa, eu nunca pensei que o exercício fosse tão transformador, acabasse tanto com os sintomas da menopausa. Gente, tem estudo científico que mostra que exercício melhora fogacho, calores. Só que o que acontece com a maioria das mulheres? Não paga pra ver, não paga pra fazer o exercício, mas paga em suplemento, chá, remédio, fica tentando, dando murro em ponta de faca, aquela que não pode usar hormônio, buscando uma alternativa milagrosa. Mas os exercícios, eles ajudam na insônia, como eu já falei, ajudam nas dores, ajudam toda a questão cardiovascular, recupera os seus músculos, recupera as suas articulações. Precisa fazer. E aí, muitas de vocês tá assim, ok, Bruna, tá bom, mas e aí? O que tem que fazer? Possivelmente, a grande maioria de vocês faz exercício aeróbico. O que é o exercício aeróbico? É a caminhada, hidroginástica, dança. Por quê? Porque quando você vai numa consulta com o médico, é o mais simples que ele pode te orientar. Então você pega a bicicleta e vai andar um pouco, sai para fazer caminhada, é o que ele pode te orientar. Os exercícios aeróbicos, eles são fundamentais nesta fase, devem ser feitos. Mas muitas de vocês, com as dores que vocês têm hoje, vocês não conseguem caminhar 20, 30 minutos. Vocês voltam da caminhada com mais dor ainda. Então, muitas vezes a gente precisa fazer o fortalecimento da musculatura antes de você começar os exercícios aeróbicos. O que é o fortalecimento da musculatura? Exercícios de resistência. A antiga ginástica localizada, hoje se fala muito da musculação. Só que muitas de vocês que estão aí também não querem ir para uma academia de musculação. Por quê? Porque é um bando de equipamento que você não sabe usar, tem um monte de jovem, tem um professor que você não confia, você não quer ficar baixando, levantando desconfortável porque você tem vergonha. E aí, exatamente por isso que a gente tem o programa Menopausa Fit. Exatamente para essa mulher que, assim como você, que vai ou não na academia, mas que não tá tendo resultado na academia ou não quer pisar na academia, para que você possa fazer exercícios com segurança na sua casa. E o mais importante, gente, exercício direcionado para uma mulher de climatérica, de 40 a 60, 70 anos. Este é o propósito deste Instagram, este é minha missão de vida, exatamente levar até vocês que existem sim exercícios que devem ser feitos, exercícios direcionados, assim como a Terezinha está falando que salvou a vida dela, que existem sim exercícios direcionados para mulheres que, assim como você, sofrem dos sintomas da menopausa. Então, assim, não é um milagre, não é de um dia para o outro, mas você precisa fazer uma sequência de exercícios que de fato te direcione. Se você procurar um programa de exercícios que levanta o bumbum, esse é o propósito do programa de exercício, levantar o bumbum na nuca na menopausa, sei lá, pensa num programa. É um programa para quem quer ficar com o bumbum na nuca. Aqui a gente tem um programa para quem tem sintomas da menopausa. É um programa para quem ou vai na academia e não tá conseguindo aliviar sintomas, ou não vai na academia, não pensava nessa possibilidade que os exercícios podem aliviar os sintomas. E os exercícios que a gente faz aqui são todos baseados em evidências científicas. Então, não só o meu mestrado, o meu doutorado, mas o de outros profissionais e pessoas que estudam isso há anos, como a minha experiência já com mais de 2.000 alunas. Então, assim, essa é a ideia. Então, assim, meninas,
Eu vou falar um pouco mais do programa no final, mas quem quiser conhecer o programa tem que clicar no link que tá lá na minha biografia ou me manda um direct. A gente tem um programa que é o SOS Menopausa. É um programa exatamente para mulheres que querem melhorar sintomas da menopausa. Então, o SOS Menopausa, a gente fez umas promoções, aí deu uns bônus, mas hoje, agora, ele continua sendo vendido. Quanto tempo diário eu necessito para os exercícios? Essa é a melhor parte. Gente, de 20 a 30 minutos diários. Ah, Bruna, mas eu não tenho todo dia, eu só tenho 3 vezes na semana. Temos resultados expressivos de mulheres que já melhoraram muito fazendo só 3 vezes na semana, 20 minutos. Lembrando que o objetivo deste programa é aliviar sintomas, tá? Não é um programa para secar a barriga, não é um programa para bumbum na nuca. É para aquela mulher que está querendo buscar qualidade de vida e alívio dos sintomas da maneira mais natural possível, pagando R$19,19 por mês, tá? Então a gente consegue parcelar isso em 12 vezes, R$19, gente. Fala sério. Fala sério, é muito barato. Então vamos lá. Se a gente fosse pensar, gente, além dos exercícios aeróbicos, que talvez você ainda não consiga fazer por conta das suas dores, tudo bem? Mas em algum momento a gente vai começar a fazer depois que você fortaleceu. Além dos exercícios aeróbicos, a gente tem os exercícios resistidos, que são importantíssimos. A gente tem os exercícios de alongamento e a gente tem os exercícios de equilíbrio. Se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho deles, que na época que eu saí da faculdade, há 20 e poucos anos atrás, a gente falava muito pouco de alongamento, porque era o grande boom do momento, era o fitness, aquelas ginásticas aeróbicas de academia, todo mundo estava preocupado em ser magra. Talvez você tenha feito academia naquela época, mas agora você está na menopausa. Na menopausa é importantíssimo fazer exercícios de alongamento. E aqui vale uma ressalva, porque tem várias aulas de alongamento minhas aqui no Instagram, tem aulas de alongamento minhas lá no YouTube, só que não adianta você fazer uma aula de alongamento, você precisa fazer um programa de aulas de alongamento. Então algumas mulheres falam assim, eu tô fazendo sua aula aí. Gente, precisa de um programa estruturado comigo te ajudando. Tá? Fazer aula esporádica, se eu falasse, gente, agora é aula de alongamento, enche aqui de mulher querendo fazer aula de graça. Mas a gente precisa de um programa estruturado e por isso tem alongamento no programa SOS Menopausa. Várias aulas que você vai variando lá conforme a minha sugestão. E por que a gente faz equilíbrio? E aqui eu vou até dar uma explicação mais longa, porque eu venho falando bastante disso aqui no meu Instagram, que é a questão da osteopenia, uma mudança muito expressiva que acontece no corpo da mulher na menopausa, é a questão da osteopenia e osteoporose. Tudo isso que eu tô falando. Não importa a idade, tá? Então, se você teve a menopausa precoce, mais um motivo de você ser saudável. Porque se você teve a menopausa com 40, nos seus 70, os seus ossos vão estar muito piores do que uma menopausa de uma mulher que teve a menopausa nos 55. São 15 anos de perda de massa óssea. Então, é extremamente importante que a gente pense nisso. Então, beleza. E aí, é natural que a gente perca um pouco de massa óssea conforme a gente vai envelhecendo e principalmente com a diminuição do estrogênio. Por quê? Lembra que eu falei dos receptores? A gente tem receptores de estrogênio lá no osso. E esse receptor de estrogênio, ele facilita o cálcio, mineral importantíssimo, entrar no osso e deixar os nossos ossos fortes. Se eu diminuo o estrogênio, eu não garanto essa entrada tão eficiente de cálcio. E muito pelo contrário, eu garanto uma excreção maior de cálcio. A gente acaba a gente perde muito cálcio. O que acontece? Toda mulher climatérica ou já na menopausa e principalmente pós-menopausa, ela vai ter perda de massa óssea. Para algumas mulheres mais, para outras mulheres menos. E aí, por que a gente tem no programa Menopausa Fit
exercícios de equilíbrio, porque para você repor o seu osso, geralmente leva um ano de treino, exercício certinho, alimentação certinha, você volta a ter uma boa condição de massa óssea. Um ano. Só que se você faz exercícios de equilíbrio, em 2 meses você já melhora o seu equilíbrio. E aí você não tem perigo desse período de um ano, que você estaria perdendo osso se você não tivesse no Menopausa Fit, por exemplo, você não tem perigo de cair e se quebrar. Então a gente trabalha muito o equilíbrio, porque muitas mulheres percebem que o equilíbrio realmente fica muito diminuído e a gente não quer que vocês caiam. Então, alguém aí perguntou um pouco do que acontece nas aulas do programa. A gente tem um aquecimento, a gente tem uma parte principal e a gente tem uma volta calma com alongamento. Nas aulas que eu chamo de numéricas, que eu vou fazer, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Na terça e na quinta eu faço exercícios de estabilização e neste programa específico do SOS a gente tem bônus para as dores. Então eu faço estabilização e um bônus para quem tem dores nos pés, um bônus para quem tem dores nos joelhos, bônus para quem tem dores nas costas. E assim a gente vai distribuindo o programa ao longo da semana. Se você tem só 3 dias para treinar, você faz, por exemplo, aula 1, equilíbrio e estabilização, aula 1. Se você tem 5 dias para treinar, aula 1, equilíbrio e estabilização, aula 1, equilíbrio e estabilização, aula 1, dores. E assim a gente vai distribuindo um programa em média de 20 minutos por dia, sem a necessidade de comprar nenhum material. Você só usa cadeira, almofada, garrafinhas, tudo que você tem na sua casa. O que você acha do Pilates? Gente, tem até um vídeo meu no YouTube sobre o Pilates e Yoga. São excelentes exercícios, são exercícios muito bons, só que não são suficientes. A mulher na menopausa, ela precisa de fato de um programa que abranja todos esses pilares que eu falei para vocês. Assim, foram 20 anos estudando para eu chegar nesses 4 pilares conhecidos internacionalmente que ninguém aplica no Brasil. O meu é o único programa direcionado para mulheres na menopausa, tá bom? Você que dá as aulas, boa pergunta, Ana Cláudia. Eu nunca nem falei isso, porque sim, todo o programa, as aulas são comigo e vocês fazem junto comigo, tá? Então, assim, não é, faz esse exercício 3 vezes, aquele exercício 4 vezes. Não. Você liga a aula e a gente começa juntas, faz tudo juntas, para vocês acompanharem comigo a velocidade do movimento, como que pega os pesos, como que faz os movimentos e tudo isso. É tudo comigo, é como se eu estivesse dentro da sua casa. Só que o programa é gravado, você precisa de uma conexão de internet para assisti-lo. Como faço para parar de comer doces? E eu vou contar uma experiência pessoal minha. Eu era, até há uns 6 meses atrás, bem doceira, chocolatra, e eu mudei totalmente o meu paladar. Uma coisa que eu percebi, e isso eu aprendi com a Thaís Dias Nutri, que é a nutricionista que faz a parceria aqui com a gente no Menopausa Fit, temos vídeos dela e etc. Eu percebi que eu precisava melhorar a qualidade da minha alimentação. Então, quando eu coloquei mais fruta, verduras, legumes, eu diminuí já naturalmente a vontade de comer doces. E aí eu fui tentando tirar aos poucos, principalmente da tarde. Hoje eu consigo ficar com só um doce depois das refeições. Muitas vezes eu dou preferência por uma tâmara, uma fruta seca. Então isso tem muito a ver com a questão da ansiedade, a questão da sua alimentação em geral, porque se você tá comendo doce, muitas vezes você tá deixando de comer alguma coisa que realmente vai fazer bem pro seu corpo. E terceiro lugar, gente, eu vou falar a minha experiência, vontade de chegar no corpo que você gostaria. Então eu tô aí firme no propósito de voltar aí a ter um corpo que eu queria, que eu tava mais cheinha. Então, assim, pra mim, essas 3 coisas foram fundamentais. Então, ó, já pega esse gancho da vontade de melhorar. E aí eu vejo que muitas de vocês
se veem assim nessa situação da menopausa e acham que realmente não tem uma luz no fim do túnel. Ah, não, vou dar conta, a semana que vem eu começo a fazer qualquer coisa, a semana que vem eu me ajusto. E a semana que vem vira o mês que vem vira o ano que vem, e você fica anos aí sofrendo com a menopausa. Eu já falei isso, vou repetir. A menopausa ela não vai embora. A menopausa ela vai ficar aí. O que vai depender da sua qualidade de vida, o seu envelhecimento, a sua velhice, é a maneira que você levar a sua menopausa. Porque a menopausa ela traz consequências para o corpo. Se você não cuidar da sua massa óssea hoje, aos 80, possivelmente você vai estar numa cadeira de rodas. Se você não cuidar dos calores, do sono hoje, possivelmente você vai ter déficit de massa muscular no futuro. Então, gente, não é esperar, é tomar a decisão e realmente fazer as suas prioridades. Então, eu falo muito isso. Ah, eu sofro, mas eu não quero fazer exercício. É porque você não está sofrendo tanto. Na hora que a dor mesmo bater na sua porta, você vai querer melhorar. E aí você sempre tem a opção, tomar remédio para sempre, ficar tomando um monte de suplementos, ou falar assim, não, o que são 20 minutos do meu dia de exercício? Então, o que a gente percebe é que muitas mulheres falta esse empurrãozinho aí. Nossa, eu nem sabia que tinha um programa específico para mulher na menopausa. Eu nem sabia que tinha alguém tão especialista em menopausa, que escreveu livro, fez mestrado, doutorado, no caso sou eu. Então, assim, agora que você sabe, 20 minutos por dia, gente, para ter a sua vida de volta, qualidade de vida, autoestima, vontade de transar, não ter dor, parar de reclamar. Então, assim, é o valor que você dá para o que realmente você gostaria de ter. Então, eu e vários outros profissionais, a gente tenta muito aqui, através do nosso conhecimento, né? Até, de certa forma, convencer vocês a fazer alguma coisa. Mas eu acho que é o momento de cada uma mesmo, é a oportunidade de cada uma de querer fazer a diferença e melhorar. O que eu percebo, gente, sinceramente, é que a gente esquece do corpo, a gente desconecta do nosso corpo. E muitas vezes a gente fica esperando do outro atitudes que o outro não vai ter, porque ele também está desconectado com o corpo dele, que dirá ele vir ser romântico e ainda querer fazer alguma coisa pela gente. Então, o primeiro grande passo, gente, é a gente se reconectar com o nosso corpo. É isso mesmo, se sentir, se perceber. Falar, não, por que eu tô sem vontade? O que eu tô fazendo de exercício? O que eu tô fazendo pela minha alimentação que pode me ajudar a melhorar a libido? O que eu tô fazendo de exercício, alimentação, que pode me ajudar a melhorar minhas dores? Quem tem dor não transa, gente. É uma baita desculpa. Você tá com dor nas costas, ninguém vai te falar nada. Não, tá com dor nas costas, tudo bem. Não precisa. Agora, você quer usar isso como desculpa mesmo? Então, não que seja o seu caso dar essa desculpa, mas o que eu acho, gente, é que a gente tem que fazer tudo o que a gente pode para melhorar. É o que eu falei da questão da alimentação. Eu comia doce pra caramba, mas eu pus na minha cabeça que eu não queria mais comer aquilo. Eu pus na minha cabeça que eu ia me exercitar mais. Eu pus na minha cabeça que eu ia escolher melhor os meus alimentos. E fui. Então, eu acho que a gente escolher as nossas prioridades. O que realmente está doendo? O que doendo no sentido figurado, tá? Não é uma parte do corpo que tá te doendo, mas assim, o que realmente tá te fazendo sofrer na menopausa? E tomar atitude. Então, quem quiser, eu tô super disponível, me especializei muito nessa área para poder ajudar o maior número de mulheres. Eu tenho um estúdio de personal, podia estar lá tranquila, atendendo 10, 15 mulheres por dia. E hoje eu tenho a possibilidade de levar isso para milhares de mulheres. Eu preciso que vocês queiram, eu preciso que vocês venham comigo, aceitem a minha ajuda. Então, gente, só pra gente fazer um fechamento. Realmente, a menopausa, ela vem com tudo. Como diz minha amiga Leila Rodrigues, ela não pede licença para chegar, ela chega e ela realmente acaba com a nossa qualidade de vida.
Quanto mais tempo a gente leva para retomar essa qualidade de vida, pior é, mais consequências ela traz. Então, se você sentiu aí que tá no seu momento, que precisa fazer alguma coisa, vem pro programa SOS Menopausa. Você pode fazer qualquer momento do dia, da noite, qualquer lugar do mundo, e você tem muito do meu acesso aí para te ajudar nessa jornada. Beijo enorme a todas, muito obrigada pela presença. Qualquer dúvida pode me acionar. Super obrigada, beijo, beijo, beijo.